E o tema dessa mensagem é justamente a Timóteo e os jovens cristãos. A Timóteo e os jovens cristãos. Vou pregar então nessas duas cartas que Paulo escreveu a Timóteo e para isso, colhi alguns textos e pude separar alguns aspectos, alguns elementos de poder falar aos jovens da nossa igreja nessa manhã. Então, na realidade, são dois Paulos que vão falar para vocês. É o Paulo o apóstolo, que falou a Timóteo e fala não apenas aos jovens, a juventude da nossa igreja, mas a família, a igreja de um modo geral, e o Paulo Sérgio, pastor, que vai estar falando aqui, inserindo também alguns comentários em relação a cada parte desses aspectos que nós vamos então destacar. Então, abramos nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e nós vamos ler os versículos 1 e 2. Timóteo 1, 1 e 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 1, 1 e 2. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Irmãos, Timóteo é um dos personagens bíblicos mais conhecidos no Novo Testamento. Timóteo. Inclusive, é um dos poucos que leva esse nome. Porque ninguém diga que o José, o João, a Maria, aqui do Brasil, que se repete em muitos nomes, influência certamente do catolicismo romano, não é? E do cristianismo de um modo geral, e também do evangelho. Porque eram personagens, ou foram personagens bíblicos. Mas o judeu também tinha. José era um nome que se repetia. Simão, temos vários na Bíblia. Então, Judas, às vezes fica até difícil saber que Judas era, se era o Iscariote, se era o Zelote. Então, não é apenas algo de brasileiro isso, de outros países. Os judeus também faziam isso. Mas Timóteo, nós temos um na Bíblia. E apenas um, até onde eu tenho conhecimento. Por quê? Porque ele era filho na fé do apóstolo Paulo. Duas cartas o apóstolo Paulo endereça a ele, e nós percebemos que essas cartas, elas são chamadas de cartas pastorais, justamente porque o apóstolo Paulo trabalha com Timóteo, e depois vai com Tito, que era outro filho na fé dele, de forma muito pastoral, tentando orientar Timóteo, que era um jovem pastor na igreja de Éfeso. Percebemos então, irmãos, que o fato de termos um jovem na liderança de uma igreja, e com uma saúde, segundo se pensa pelas Escrituras, com a saúde um pouco fragilizada, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer em determinado momento da carta, diz: ó Timóteo, devido às suas muitas enfermidades de estômago, não tome apenas água, mas tome um pouquinho de vinho. Não é? Ou seja, o aspecto medicinal, quem sabe, da época, em poder tratar alguma enfermidade que Timóteo tinha. Mas aqui, irmãos, eu quero destacar, como disse, alguns elementos dentro dessas duas cartas. E não farei mais porque elas são muito ricas. O sermão teve que depois a gente ir pontuando e vendo o que é que podia trazer. Porque assim, é um oceano quando a gente mergulha, tanto para quem é obreiro do Senhor, que serve na linha de frente, de igreja, de missão, de projetos missionários, como para também um jovem, como nós temos aqui, jovens. Então, o primeiro aspecto que eu quero destacar aqui, que é o fato de vocês serem jovens, não os impede de serem maduros espiritualmente. O fato de vocês serem jovens não os impedem de serem maduros
espiritualmente. O texto de 1 Timóteo 4,12, o apóstolo Paulo aborda isso. Ele diz: ninguém o despreze, Timóteo, pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Porque nós percebemos, às vezes, dentro do ser igreja, e a gente que tem mais tempo, e aqui eu estou vendo alguns aqui que tem uma caminhada maior do que a minha, nós vamos percebendo claramente as implicações, muitas vezes, do querer fazer da juventude. E querer fazer, muitas vezes, dentro do ímpeto da juventude. E aí os mais experientes na caminhada dizem: espera aí, vamos segurar essa força aí desses meninos, né? Desses meninos, vamos tentar aí conciliar, trazer um equilíbrio, porque é uma bênção uma igreja e tem tudo para dar certo, quando se une experiência junto com o ímpeto da juventude. É uma bênção, irmãos. Quando nós podemos entender isso e pudermos exercer o serviço da obra do Senhor sem as chamadas crises de geração. Porque o jovem vai entender que alguns aqui, diante da sua juventude que você tem hoje, já passaram. E foi um momento diferente do seu. E nós vamos também entender como igreja, e uma igreja centenária, diga-se de passagem, uma senhora já de 108 anos, que tem que ser renovada. Ninguém pense aqui apenas aquela senhora que já foi. Não, ela tem que se renovar cada ano, a PIBA. Cada ano. Nós precisamos entender que os jovens, a juventude, não apenas da igreja, nem qualquer segmento, irmãos, tem um potencial que a gente não pode desprezar. Pelo fato de serem jovens. Pelo fato de serem moços. Nós percebemos, irmãos, que a palavra grega traduzida por mocidade, que o apóstolo Paulo usa na língua que escreveu essa carta, indica alguém adulto, mas abaixo dos 40 anos. Alguém adulto, mas abaixo dos 40 anos. Possivelmente, Timóteo tinha aqui cerca de 30 anos. Mas alguém pode dizer: 30 anos, pastor? A maioridade do nosso país é de 18 anos para cima. Alguém já pode... Aqui alguns casaram nessa idade, um pouquinho perto. Nós sabemos que essa turma de hoje, os nossos jovens, nossos filhos, eles estão casando mais tarde e vão casar mais tarde. Os que vão casar. Esperamos que casem mesmo. Não é? Esperamos. Mas 30 anos no tempo de Timóteo, era um moço. Era um moço. O diácono do Clé Chaves, ele não está aqui. Mas ele compartilhava conosco, porque ele viu a chegada do nosso pastor emérito, pastor Jabes, em 1965. E antes de 1965, do 13 de janeiro de 65, que foi a posse do pastor Jabes aqui, e alguns irmãos poucos aqui, que estão aqui, quem sabe, estavam presentes naquele dia. Antes ele veio, em 1964, e pregou aqui. E o pastor Eduardo Trott, o doutor Eduardo Trott, missionário norte-americano, o diácono Clé disse que, encontrando ele na rua, perguntou: e aí, professor do Clé, o que é que achou do menino? Pastor Eduardo Trott. Aí o diácono Clé disse: uma bênção, muito bom, pregou muito bem, muito novo, 26 anos, para uma igreja que tinha a sua complexidade, como toda igreja tem. Toda igreja. Às vezes na família, no casal, você já tem entendimentos diferentes, imagina uma igreja. E aí o doutor Eduardo: mas vai dar certo. Empolgado. Vai dar certo. E não deu certo mesmo? Deu certo. Divisor de águas, louvado seja Deus. E nós percebemos claramente que o fato de serem jovens não os impedem de serem maduros espiritualmente, de terem valores espirituais. O mundo antigo, irmãos, não era esperado que uma pessoa com a idade de Timóteo tivesse apto para liderar. A realidade é essa. Por isso, algumas dificuldades ele enfrentou em Éfeso. Além da fragilidade, quem sabe, do físico, com as enfermidades. Os comentaristas dizem que ele também
tímido, mas também se fosse afoito, fosse um impedimento também. O fato de vocês serem jovens não os impedem de serem maduros espiritualmente. E a maturidade que o apóstolo Paulo coloca diante de Timóteo é profunda. Você viu os valores que ele colocou aí? Seja um exemplo, Timóteo, para os fiéis, na palavra, no discurso, no falar, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É muita coisa, queridos. Mas vocês, pelo fato de serem jovens, não estão impedidos, em hipótese alguma, porque isso é a ação do Espírito Santo e é Deus quem dá graça, para nós sermos o que nós somos. É dessa forma. Mas, irmãos, há um segundo aspecto em relação a Timóteo e aos jovens, é que eles não devem desprezar, ou seja, não desprezem a herança da fé gerada na família. Não desprezem a herança, o legado de fé gerado na família. E temos o texto de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, que o apóstolo Paulo diz: recordo-me da sua fé não fingida, Timóteo, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. A formação familiar, irmãos, é uma das maiores influências na vida da gente. E não foi diferente com Timóteo. Nós somos hoje um pouco, e eu diria um pouco aí, por não ser tanto dessa área, mas lidando com gente, nós somos muito, sim, o que nós fomos. E aí a herança recebida de casa, a educação que nenhuma universidade, nenhuma faculdade, nenhum curso de pós-graduação vai lhe dar, que é a educação familiar. Seja ela como foi. Porque para alguns, lamentavelmente podemos dizer, com alguns traumas, com algumas dificuldades, que você até hoje traz, não é? E você lida. Por isso que você, às vezes, você se manifesta dessa forma, mas é aquilo lá que precisa ser trabalhado. Porque também não é um argumento para você dizer, não, eu sou o que sou porque tenho as feridas do passado. Sim, elas existiram. Só que você vai ter que superar. Procure alguém que possa ajudar, profissionais dessa área, porque nós queremos dizer aqui que com uma oração e com o jejum podem ajudar, mas não vão resolver. Não vão lhe dar o suporte necessário para alguém profissional na área de psicologia, e quem sabe até, se for muito bom na área de psicanálise, poder lhe dar um suporte. Mas procure bons. Aqui nós temos alguns da igreja. Procure bons. Procure cristãos, porque vão entender a sua linguagem. A herança familiar, gerada de família. Nascida, a fé nascida no seio familiar. Embora o pai de Timóteo fosse grego, irmãos, possivelmente não convertido, não sabemos se ele estava vivo nesse tempo aqui, possivelmente não, porque nós usamos o possivelmente, porque não temos como comprovar, biblicamente. Sua mãe e sua avó o criaram desde a infância, ensinando-lhes as sagradas escrituras. Desde pequeno, desde criança, Timóteo, ele começou a aprender com a vovó Lóide e com a mãe Eunice, de que o Evangelho de Cristo Jesus faz diferença. Assim como alguns aqui tiveram a primeira pastora na vida de vocês, uma mãe e uma avó. Engano nosso, pastores, que pensamos que você que nasceu no Evangelho, nasceu numa família evangélica, você chega a uma decisão fruto das nossas mensagens. Não. É fruto do ensino de uma mãe, de uma avó, de um avô, de um pai, dos pais. E quando você tem essa herança, e eu lembro muito bem que em família e no culto doméstico, essa é uma porta aberta, para que a gente possa mostrar aos nossos filhos o valor do cultuar.
e mostrar que eles são pecadores e que eles precisam de Jesus. Irmãos, confesso, com a sinceridade que é necessária, eu não lembro muito bem das lições na juventude, aqui na igreja, antes de ir para o seminário. Sei que eram de Bíblia porque nós estudamos a Bíblia na EBD. Mas eu lembro da irmã Jarlene nos ensinando com 9, 10 anos as lições de Davi, as lições dos personagens bíblicos. Estão aqui gravadas, parece que as frases ainda estão aqui. Lembro, porque na fase infantil marca a vida de uma criança quando ela recebe esse legado, essa herança. Quantos aqui, ainda criança, não receberam Cristo em seus corações? Sendo alcançados pela graça de Deus, através da maravilhosa influência da mãe e da avó. Assim como aconteceu com Timóteo. Por isso que essa herança, ela não deve ser desprezada, porque ela foi gerada na família. Gerada na família. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo diz: quanto a você, porém, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Desde a mais tenra idade. Meus irmãos, já comprovado, os grandes artistas, músicos, musicistas, e às vezes até de muitas outras áreas, não apenas a área de artes, eles começam pequeno. Se você for ler a biografia dos gênios, porque eram gênios mesmo, venha me dizer que um John Sebastian Bach da vida não era um gênio na área de música. Um homem que tinha uma habilidade de fazer uma peça que até hoje, depois de tanto tempo, a gente ouve e acalenta o nosso coração. Além de outros. Mas quando você vai ler a biografia, começaram com 4, 5 anos. Começaram com 4, 5 anos. E eles têm assim uma desenvoltura tal, e o investimento e o olhar da família e do apoio, porque é preciso, e se desenvolvem. Que nós também, como pais, como igreja, como família, possamos, desde criança, queira que o seu filho seja um doutor, queira, minha irmã, vai ser uma bênção. Um engenheiro, ou qualquer outra profissão, um jornalista, né? Queira. Qualquer um, pastor, uma missionária, queiram. Mas comecemos a voltar essas lições das sagradas letras de pequeno. Que eles tenham sucesso em outras áreas da vida. Nós chamamos de seculares, não é? Mas que eles também, quando a gente chegar no céu, a gente encontre eles, os nossos filhos. Já pensou? Que alegria, e não me pergunte muita coisa. Se a gente vai, como vai reconhecer, porque não, eu estou falando aqui em tese. De podermos ver os nossos filhos no céu. Que adianta que eles tenham um doutoramento se eu não vê-los no céu? E é claro que eu não vou lembrar, certamente aí toda uma discussão teológica e especulativa, até que não é nem o nosso propósito pegarmos esse caminho. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos, e os jovens, eu estou falando a vocês, mais do que a igreja hoje, não desprezem a herança da fé gerada na família. Vou começar para o ministério pastoral. Nós temos filhos de pastores que hoje, eles estão distantes do caminho do Senhor. Distantes. Enquanto nós estamos aqui cultuando, não é porque nós somos melhores do que eles, mas eles foram criados, e não venham me dizer, porque os pais fizeram de tudo quanto podiam. Pai e mãe. Encaminharam, mas chega um momento que não dá para botar no colo e dizer: meu filhinho, me obedeça. Não. Vão colher, infelizmente, os frutos das más ações e do desprezo pela herança. Quando nós estamos aqui cultuando,
certamente já tomando as primeiras atitudes para festejar esse domingo. Com muita bebida, com muito álcool. E uma herança é desprezada. De pastor, filhos de pastores, de líderes, de diáconos, de crentes. Gente que cresceu nos caminhos do Senhor, sendo educado. Não esquece que a semente está lá. Eu não creio que a semente foi roubada, em muitos casos ela está lá, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus não volta vazia, então está lá. Mas é como se fosse uma agonia para aproveitar esse curtir a vida. E aí se despreza muitas vezes a herança da fé. E alguns morrem, infelizmente, vão embora, distantes dos caminhos do Senhor, e não voltam mais. Hein? Não voltam. Só Deus sabe o que pode ter ocorrido com aquela vida que criança louvava a Deus, engrandeceu o Senhor. Nós, irmãos, queremos dizer aos nossos jovens, não desprezem a herança da fé. Hoje, se você abre alguns sites da internet, cristãos, tidos como cristãos, e aí você vai muitas vezes se debruçar, tem gente descendo a madeira, criticando assintosamente o Evangelho, porque nós ainda queremos dizer para os nossos jovens que eles precisam ter uma vida de santidade, preservar o corpo, porque sexo é bom, é muito bom, mas tem um espaço dentro do casamento, do matrimônio. E que fazer isso fora de uma aliança de casamento é pecado. Isso é um discurso retrógrado. É retrógrado. E gente criticando assintosamente essa postura. Para não irmos um pouco mais adiante. Então não desprezem a herança da fé. Mas nós vamos adiante, irmãos, e tem um outro, terceiro aspecto aqui. Fujam das paixões da juventude. Jovens da piba, adolescentes, fujam das paixões da juventude. E os adultos não têm, e os idosos não têm paixão, não, pastor? Tem. É diferente, meus queridos. Vocês estão numa fase aí que a chama está acesa. Pilha nova, como diz. E com a porta escancarada, aberta mesmo, para você passar. Para todos, mas para você mais ainda, porque está dentro da sua mão, na palma da sua mão. Porque os filmes de sexo explícito, que a minha geração, aqueles que se aventuravam, lamentavelmente, a assistir, tinha que ir para um cinema. E entrar às escondidas para ninguém ver. Mas Deus vendo, né? Mas hoje está dentro do seu quarto, está dentro lá do local, só você, na palma de sua mão. Um clique aí. Você tem uma porta escancarada, não apenas para sexo, mas para amizades que podem destruir, desencaminharem a sua vida. Então fujam das paixões da juventude. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, a parte A do texto, o apóstolo Paulo diz, fuja dos desejos malignos da juventude, Timóteo. Fuja das paixões da mocidade. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Fuja disso. Quanto às paixões da mocidade, irmãos, a estratégia melhor, jovem, escute isso, em nome de Jesus. A melhor estratégia para as paixões da juventude é fugir. Mas não é correr para cima, é correr para longe. Não tem a postura de Ló, que demorou tanto para sair ali de Sodoma e Gomorra. Dá agonia, irmãos, quando a gente lê aquele texto. Dá vontade de pegar na mão de Ló, entrar nas páginas da Bíblia e dizer, vamos logo, sujeito. Vamos logo. Ah, não, meu Senhor. Não, peraí. Um pouquinho mais, vamos ficar aqui mais. A gente está gostando tanto daqui, peraí, não seja tão apressado. Fuja como José correu da mulher de Potifar.
que todos os dias colocava o olhar nele e disse: você vai se deitar comigo, eu sou sua dona, você é meu escravo, você não é melhor do que ninguém, você vai deitar, você é tão bonito, você é tão sarado, deita-se comigo. E quando chegou uma oportunidade tal, porque sempre tem, viu? Naquele dia, naquela hora, se for preciso for, é claro que aqui você há de entender o que eu estou dizendo. Fuja, corra nu, despido, mas corra. Fuja. Fuja. Não flerte com o pecado ou nele deitar-se ou deleitar-se. Porque flertar com o pecado, você vai ser um candidato em potencial para ser escravizado pelo pecado, pelas paixões vis. Mas nós vamos, irmãos, entender que há um quarto aspecto e penúltimo aos jovens que Timóteo recebe do apóstolo Paulo, e eu quero aqui compartilhar com os jovens da PIBA e com a igreja. Não menosprezem os dons e talentos dados por Deus, jovens. Não menospreze. Não menospreze a herança da fé. Fuja das paixões da juventude. Mas não menosprezem os dons e talentos dados por Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo diz: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, Timóteo, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Não menospreze os dons e talentos dados por Deus. Um pouco mais adiante, ele, em 2 Timóteo capítulo 1, 6, percebemos: por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo aqui está encorajando o seu filho na fé, Timóteo, seu discípulo, a remover, como diz Hernandes Dias Lopes no seu comentário bíblico dessa carta, remover as cinzas e atear, reacender o fogo do ministério que Deus lhe confiou. Necessariamente não é o ministério pastoral ou missionário, mas são os dons e talentos que Deus lhe deu. Talentos, as aptidões naturais, a desenvoltura que você tem, para fazer como ninguém, algo que possa abençoar vidas e glorificar a Jesus. E dons, aquilo que Deus lhe dá mesmo, dentro de uma área espiritual e sobrenatural, fazendo, quem sabe com que esses talentos, eles possam ser feitos de forma tão poderosa e maravilhosa, que as pessoas sejam alcançadas no coração. E não apenas na mente, no intelecto. Paulo encoraja seu discípulo a remover as cinzas e atear o fogo. Não despreze os dons e talentos que Deus lhe deu. Os dons e talentos. Nós temos jovens e adolescentes, para não entrar nas crianças, que são talentosos. Eles têm dons. Timóteo não precisava de uma nova unção, de uma segunda bênção na vida dele, novos ingredientes da fé. Não vamos modificar, não. É apenas tirar cinzas, porque o fogo estava quase apagando, e no mundo antigo o fogo não era mantido aceso por muito tempo em algumas situações, bastava que se tivesse o tição, não muito longe dos outros, porque para que eles se pudessem manter ali aquecidos, para que o fogo pudesse ser reaceso. Reavivar o que já possuía e estava, quem sabe, se perdendo. Não menosprezem os dons e talentos dados por Deus, jovem. Não menosprezem. Nós, irmãos, podemos encerrar essa palavra no último aspecto que Paulo fala a Timóteo e aos jovens, eu por extensão aqui explano: guardem o que lhes foi confiado.
Juventude, guarde o que lhes foi confiado. O que foi confiado, pastor? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, a parte A. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Em outras versões tem: guarde o bom depósito. Guarde o bom depósito. O evangelho deve ser preservado de modo inviolável, é o que Paulo está falando aqui. O bom depósito, que era uma quantidade, quem sabe de dinheiro mesmo, que alguém deixava na mão de um amigo, ou no banco da época, e depois vinha e pegava de volta. E aquele depósito era devolvido. Paulo está dizendo aqui: guarde o bom depósito que lhe foi confiado, Timóteo, ou seja, o evangelho, os princípios do evangelho, que são inegociáveis. Inegociáveis. O evangelho não deve ser guardado no sentido de ser ocultado, mas deve ser mantido intacto, ou seja, evangelho, a gente não vai mexer por causa... Não, daqui a uns 50 anos, menos, pastor. 50 é muito tempo, uns 10 anos a gente tem que rever aqui as nossas doutrinas, porque tem coisas aqui muito que já são ultrapassadas. No evangelho, não. A igreja muda, a sociedade muda, os costumes mudam, mas a doutrina é a mesma. A doutrina é inviolável. A doutrina, jovem, entenda isso, a doutrina deve ser mantida intacta. A doutrina no campo jurídico deve mudar e muda. Mas a doutrina, o evangelho, ele deve ser mantido de forma inviolável, íntegro e transmitido com fidelidade. Transmitido com fidelidade. Por isso que Hans Burke, teólogo, ele disse que a melhor maneira de preservar o evangelho é transmitir o evangelho. A melhor maneira de preservar é transmitir, mas transmitir com integridade, na inteireza do evangelho. As civilizações orais, as comunidades, que eu estou usando um termo mais atual, os clãs, que usavam da oralidade para preservar os seus ritos e costumes, não era isso, era transmitido. Na tribo se sentava, e aí era transmitido, e era passado, e era passado. Não se tinha escrita, era oralidade. A melhor forma de nós preservarmos o bom depósito é transmitido na sua inteireza. O evangelho deve ser transmitido sem acréscimo e sem subtração. Por isso que lá em Apocalipse está muito claro: aqueles que tirarem alguma coisa daqui e acrescentar também, tem uma penalidade. A coisa não é fácil assim não. A palavra grega paráteke, traduzida por confiado, significa literalmente depósito. Guarda o bom depósito. Juventude, guarde o que lhe foi confiado. Há uma herança. Somos dispenseiros de Deus, e o que se requer do dispenseiro é o quê? Que ele seja fiel. Dispenseiro ou mordomo era aquele que tomava conta da dispensa. Como se fosse, e mais, de forma mais profunda ainda, responsável por um almoxarifado. E ele não podia ali desprezar aquele serviço. Teria que prestar contas do que entrava naquela dispensa e do que saía da dispensa. Era um cargo, uma função de alta confiança. Porque era um mordomo que sabia o que tinha na dispensa, porque era o alimento da casa, as provisões durante um bom tempo da casa. E o Senhor confiava ao mordomo, ao despenseiro, esse bom depósito, esse administrar a dispensa. Irmãos, eu preciso encerrando, citando o 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. O apóstolo Paulo vem e diz: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina. Retenha, guarde o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, Timóteo. Retenha, guarde o bom depósito. Guardem o que lhes foi confiado.
Se Jesus Cristo não voltar antes, nós sabemos que não vai voltar assim como muitas vezes alguém pensa. Há todo um propósito, há todo um direcionamento que nós já estamos nos alinhando para isso, desde que o mundo é mundo. Não começou hoje. Mas vocês é que deverão levar essa igreja. Porque esse pastor vai passar. Nós que hoje estamos na liderança, vamos passar. E vocês, jovens da PIBA, assumirão e deverão guardar o depósito para poderem transmitir de forma fiel, íntegra. Por isso, guardem esse bom depósito. E eu encerro com 2 Timóteo capítulo 4, 22, a última frase, os últimos termos da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 22, ele diz: a graça seja com vocês. Amém. E tem um amém mesmo no final. Amém. A graça seja com vocês. Porque a graça de Deus é quem vai fortalecer, como ele diz, Timóteo, seja fortalecido na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Jovens, igreja do Senhor, essa é a palavra que nós entendemos em compartilhar, pela graça de Deus, nessa manhã com a igreja e com a nossa juventude.